ao Neandertal, o DNA do Neandertal. E quando ele vai descrevendo o fato de ter encontrado o DNA no Neandertal, ele diz que isso é uma coisa extraordinária, raríssima, quase impossível de ser analisada. Mas eles conseguiram analisar. Então, isso significa que o Neandertal, além de nós podermos analisar o carbono 14, nós podemos analisar o DNA. E se estabeleceu esse fato, e ele dá a ideia até 30 mil anos. Carbono 14, evidentemente, ele é evolucionista. Assim, o Neandertal, que tinha 250 mil anos, se vocês pegarem as últimas datações, vai dar 24 a 25 mil anos. Ele já reduziu para 10% a idade. Percebe? Só que isso não é destaque, isso não é destacado. Como é que era 250 mil anos e agora está sendo 24, 25 mil? E é teste carbono 14. Próxima. Volta anterior, vamos ver os 24 mil anos. Então seria 5.300 anos, por exemplo. Né? Próximo. 2006, o tempo passou, não é? Então nesse livrinho aqui, nós colocamos a revisão da tabela do carbono 14 do Brown, facilitando então a compreensão desse assunto e alguns dados sobre datação de carbono 14 no Brasil. É a próxima. Veja só. O tigre de dentes de sabre, 3 milhões de anos. É verdade que eles hoje dizem, não, tinha 40, 50, 60, 100 mil anos. Mas eles estão recuando sensivelmente na idade. Mas quando eles foram analisar o carbono 14, lá em Lagoa Santa, foi muito interessante. Ali existem lagos dentro da caverna, não é? E há depósitos de ossos de tigre, de dente de sabre, de preguiça gigante e até do tatu, que estão lá bem preservados, a água bem fria, então preservou. Então eles resolveram fazer a análise do carbono 14. E ao fazer a análise do carbono 14 do tigre de dentes de sabre, que poderia ter aí até 3 milhões de anos, encontraram 9.200 anos. Foram fazer a análise da preguiça, 9.900 anos. Carbono 14. Se vocês corrigirem pela tabela, você vai ver que lá dá uma ideia de idade recente. E estranhamente, a luzia seria o primeiro fóssil humano brasileiro com características negroides, totalmente inesperado. 11 mil anos, carbono 14. Em outras palavras, a luzia viveu antes do tigre de dentes de sabre e da preguiça gigante. Percebe que começou a complicar? Deveria ser ao contrário. Deveria ter uma idade menor do que essa. Mas as idades, elas estão diminuindo sensivelmente. Próximo. Análise de carbono 14 de vegetais fósseis. O doutor Adalto, provavelmente ele vai dar mais, não sei se ele vai entrar nesses detalhes, mas ele tem dados, quem sabe, mais recentes do que eu tenho aqui. O que foi feito? Eles analisaram o carvão fóssil, que teria, segundo a evolução, até 300 milhões de anos, e foram analisar então o carbono 14. E essas 90 amostras, elas dão aproximadamente entre 50 a 60 mil anos carbono 14. 50 a 60 mil. De vários lugares diferentes. Então veja, o carvão fóssil, aqui está uma mina de carvão fóssil, né? Segundo a evolução, depositado lentamente durante milhões de anos, você consegue analisar o carbono 14. E o carbono 14 dá
alguma coisa entre 50 a 60 mil anos. Essa revisão, ela vai se aprofundar e vai corroborar esse resultado. Há duas questões aqui. Primeiro, é a idade recente. Não são 200 ou 300 milhões de anos. São 50 ou 60 mil. Uma redução fenomenal. Mas o segundo ponto é que em diferentes lugares é a mesma idade. Significando que o evento foi na mesma época, em diferentes camadas. Então ele é duplamente grave para a evolução. Próximo. O Tiranossauro Rex me faz relembrar o selacanto. Você lembra do selacanto? Aqui, o selacanto é um peixe que Dawkins acha que tem pernas. Tem pernas. O selacanto é um peixe com pernas. É impossível um zoólogo credenciado falar uma bobagem dessa. Ele tem nadadeira. Não tem patas nem pernas. Mas está escrito lá, leia o livro dele. Perna. E isso aqui relembra, por quê? O selacanto foi uma pedra no sapato da evolução. Deveria ter sido fóssil de transição, foi tudo ao contrário. Problema sério. Até hoje não deglutido adequadamente. E o Tiranossauro Rex. Veja, as palavras, eu estou tirando as palavras que eles usaram. E desde 90 e pouco começaram as pesquisas. E logo o Tiranossauro Rex, que tem uma idade fechada. Ele tem pelo menos 60 milhões de anos. Então não tem como se dizer que tem aí os milhares de anos. Não, ele tem 60, 68, 70 milhões de anos. Surpreendente, inusitado, inesperado. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo, diz a doutora Mary. É impossível um tiranossauro de 300 milhões de anos que não estava no gelo, foi nos Estados Unidos isso, e ele observou que havia, sim, traços muito bem preservados de colágeno, de proteínas, de tecido, inclusive. A mesma equipe já havia encontrado as proteínas de colágeno em mastodontes, com datação de 160 a 600 mil anos. Mas é realmente espantosa essa descoberta. Por quê? Próxima. Cientistas inteligentes vão fazer a pergunta: se eu posso analisar tecido, e se o osso não está mineralizado, eu posso analisar carbono 14, e eu posso analisar DNA. E onde que nós vamos cair? Nós vamos cair que a idade do Tiranossauro Rex, de milhões de anos, ela terá que se enquadrar entre 50 a 60 mil anos. Isso aqui é uma previsão. Corra o risco. Mas vamos lá. Quando analisarem, alguém vai perguntar isso. Alguém vai ter a inteligência de fazer análise do carbono 14. O Tiranossauro Rex, ele criou uma aura, né? Então tem gente que vai procurar isso. As idades do carbono 14 corrigidas de DNA serão similares. E eu chamo a atenção para isso. Se vocês analisarem as duas, tem que bater. São dois relógios. Elas serão similares. Uma vai ajudar a outra. E o DNA vai ajudar a reduzir a idade. A partir da análise de outros fósseis de milhões de anos radiométricos, cujos tecidos, ossos ou dentes não foram mineralizados, as idades relativas serão similares e muito baixas. Nesse instante vai surgir alguém inteligente e vai dizer assim: escuta, então,
Os fósseis da coluna geológica não foram soterrados recentemente, porque assim indica o carbono 14 e o DNA, e ao mesmo tempo, aí todos dirão, eureka, achei, descobri. Depois de 150 anos, vão ficar aqui deslumbrados com essa descoberta. Recentemente surgiu um artigo segundo o qual, em amostras de material congelado retirados do Canadá, Sibéria e Antártida, eles encontraram bactérias que retornariam ao seu metabolismo depois de 600 mil anos.